Antes de qualquer palavra ser dita, pare por um instante. Respire fundo e pense: qual é a primeira coisa que você busca ao acordar? Muitos de nós começamos o dia checando mensagens, resolvendo problemas, correndo contra o relógio. Mas e se, antes de tudo, nós buscássemos a presença de Deus? A verdade é que a nossa vida é feita de escolhas, e cada escolha revela o que realmente está em primeiro lugar no nosso coração. Talvez hoje você esteja enfrentando um dilema, uma decisão difícil no trabalho, um momento de incerteza ou de dor. E é natural ouvir conselhos, pedir opiniões, buscar soluções humanas. Mas o erro está em colocar tudo isso antes de buscar o Senhor. A palavra diz em Tiago 4:8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Isso é uma promessa, não uma possibilidade. É uma certeza. Quando nos aproximamos dele, o próprio Deus se aproxima de nós. Precisamos aprender a colocar Deus no centro, e não apenas nos momentos de desespero. Ele não quer ser o último recurso, mas o primeiro refúgio. Sem sua presença, perdemos o rumo, o sentido, a alegria. Assim como um peixe não sobrevive fora da água, nós também não sobrevivemos longe da presença do Criador. Então hoje, antes de qualquer preocupação, antes de qualquer pedido, faça do seu coração um altar de adoração. Busque a presença dele, não por obrigação, mas por amor. Porque é nessa presença que a alma encontra descanso e o espírito encontra vida. Se você deseja colocar Deus em primeiro lugar hoje, escreva: Senhor, eu te busco primeiro, nos comentários, e declare essa fé diante dele. Quando falamos sobre buscar a Deus, não estamos falando de uma ideia distante, mas de uma pessoa real. Deus não é um conceito, ele é um ser vivo, presente, que pensa, sente, ama e fala conosco. Ele não é uma força impessoal que apenas move o universo. Ele é um pai amoroso que deseja se relacionar com os filhos. Por isso, quando falamos sobre a presença de Deus, não falamos apenas sobre sentir algo bonito no coração. Falamos sobre ter o próprio Deus habitando dentro de nós. A presença de Deus é o próprio Deus, e onde Ele está, o medo vai embora, a dúvida se cala e o impossível se curva diante do seu poder. Muitos tratam a presença de Deus como se fosse um evento raro, algo que só acontece na igreja ou em momentos especiais. Mas o Senhor quer estar conosco todos os dias, nas tarefas simples, nas conversas do dia a dia, nas horas silenciosas da madrugada. Ele quer ser parte da sua rotina, do seu descanso, da sua caminhada. Sem Ele, até as maiores conquistas se tornam vazias. Com Ele, até as pequenas coisas se enchem de significado. A presença de Deus dá sentido à nossa existência, força às nossas fraquezas e luz aos nossos caminhos. E quando escolhemos buscá-lo em primeiro lugar, algo poderoso acontece. O céu se aproxima da terra e a paz invade lugares onde antes havia tormenta. Se você sente essa presença agora, declare nos comentários: Senhor, habita em mim todos os dias e permita que Ele ocupe o centro da sua vida. Buscar a Deus não é algo que fazemos apenas quando temos tempo ou quando tudo está bem. É algo que deve se tornar parte de quem somos. Assim como o corpo precisa de alimento e água, a alma precisa da presença constante de Deus para sobreviver. É nessa comunhão diária que o coração se fortalece, a mente encontra paz e o espírito se renova. Reserve um tempo todos os dias para estar a sós com o Senhor. Não precisa ser uma oração longa, mas que seja sincera. Encontre um lugar de silêncio, onde a correria do mundo não consiga te distrair. Ali, fale com Deus como com um amigo. Abra o coração, conte o que te preocupa, o que te alegra, o que te dói. E principalmente ouça, porque Deus fala, às vezes em silêncio, às vezes em um versículo, às vezes em um simples sentimento de paz que invade o peito quando tudo parece incerto.
A presença dele transforma o ambiente, acalma a alma e renova o propósito. Davi entendia isso. Ele dizia: ó Deus, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. Salmo 63, 1. Davi não buscava a Deus apenas por bênçãos, mas porque amava sua presença, e é isso que o tornava diferente. Ele desejava mais o Deus das bênçãos do que as bênçãos de Deus. Hoje o Senhor te chama a esse mesmo tipo de relacionamento. Não um relacionamento de pedidos, mas de presença e amor. Ele quer te ouvir, te ensinar e caminhar contigo em cada passo do seu dia. Se você quer aprender a ouvir mais a voz de Deus, escreva nos comentários: fala, Senhor, estou ouvindo, e permita que Ele conduza a sua vida. Há algo poderoso em um coração que busca a Deus não por interesse, mas por amor. Muitos se aproximam do Senhor apenas quando precisam de algo, quando estão aflitos ou quando tudo parece ruir. Mas Deus está à procura daqueles que o buscam por quem Ele é, e não apenas pelo que Ele pode fazer. Jesus disse aos fariseus: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, 8. Essas palavras revelam o perigo de viver uma fé apenas de aparência, uma fé que fala sobre Deus, mas não vive com Deus. A verdadeira intimidade nasce quando o coração se entrega sem reservas. Quando buscamos o Senhor, não apenas nas orações públicas, mas também nos momentos em que ninguém está vendo. É ali, na quietude, que Deus revela segredos, renova a fé e fortalece a alma. Davi era chamado de homem segundo o coração de Deus, porque colocava o Senhor em primeiro lugar em tudo. Ele não tomava decisões sem antes buscar a direção divina. Ele sabia que sem Deus, até a vitória podia se tornar derrota. E é essa dependência total que o Senhor espera de nós hoje. Quando colocamos Deus no centro, tudo começa a se alinhar. A mente se acalma, o coração se firma e até os ventos da vida parecem soprar de forma diferente. Porque onde há presença de Deus, há paz, propósito e poder. Se você deseja ter um coração segundo o coração de Deus, escreva agora nos comentários: Senhor, quero te buscar de todo o meu coração, e declare seu amor por Ele. A presença de Deus não apenas nos conforta, ela nos sustenta. Quem aprende a buscar o Senhor em primeiro lugar, descobre que mesmo quando tudo desaba ao redor, há uma força interior que não se explica, mas se sente. Essa força vem dele. Davi experimentou isso muitas vezes. Cercado por inimigos, traído por pessoas próximas, enfrentando o deserto, ele nunca desistiu de buscar a Deus. E foi exatamente isso que o manteve de pé. A presença divina o protegia, o fortalecia e o guiava em meio ao caos. A palavra diz: buscai o Senhor e o seu poder. Buscai continuamente a sua presença. 1 Crônicas 16, 11. Buscar a presença de Deus não é um evento, é um estilo de vida. É acordar todos os dias com a consciência de que precisamos dele para respirar, decidir e vencer. Mesmo quando as respostas parecem tardar, continue buscando. Mesmo quando o silêncio de Deus te confundir, não desista, porque no tempo certo ele se manifestará, e o que parecia perdido será restaurado diante dos seus olhos. Deus não promete ausência de batalhas, mas presença constante nas batalhas. Ele é o abrigo no meio da tempestade, o escudo em meio à guerra, a voz que diz: não temas, eu estou contigo. Então, quando o medo quiser te paralisar, lembre-se, quem caminha com Deus nunca está sozinho. A presença dele é o maior refúgio que um coração pode ter. Se você crê que Deus está contigo mesmo nas batalhas, declare nos comentários: o Senhor é o meu refúgio e a minha força. Quando buscamos a presença de Deus, algo poderoso acontece dentro de nós. As coisas externas podem até continuar as mesmas, mas por dentro tudo muda. A ansiedade dá lugar à paz, o medo se transforma em fé e o vazio é preenchido com propósito.
O Espírito Santo começa a agir em silêncio, moldando o coração, curando feridas antigas e restaurando a esperança. A presença de Deus não apenas conforta, ela transforma. Ela muda a maneira como vemos a vida, como tratamos as pessoas e até como enfrentamos os problemas. Muitos buscam soluções rápidas, mas o verdadeiro milagre acontece quando permitimos que Deus trabalhe em nosso interior. É ali, nas partes mais escondidas da alma, que Ele constrói um novo coração. Por isso, não tenha pressa quando estiver diante de Deus. A presença dele não é um momento de emoção, é um processo de transformação. Jesus disse: "Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós." João 15:4. Permanecer é mais do que visitar a presença de Deus de vez em quando. É viver nela. É decidir todos os dias que Ele será o centro, mesmo quando não há sinais visíveis. Quanto mais tempo passamos com o Senhor, mais parecidos com Ele nos tornamos. Suas palavras começam a guiar nossas atitudes e seu amor começa a fluir em nossos gestos. Essa é a beleza de caminhar com Deus. Ele nos transforma sem que percebamos. Se você deseja ser moldado por essa presença poderosa, escreva nos comentários: "Senhor, transforma-me por meio da tua presença." Quando colocamos Deus em primeiro lugar, não apenas somos transformados por dentro, mas também começamos a ver o mover dele em tudo ao nosso redor. As portas certas se abrem, as decisões se tornam mais claras e até aquilo que parecia confuso começa a fazer sentido, porque a presença de Deus traz direção. Ele não é um Deus distante que observa de longe. Ele caminha conosco, fala ao nosso coração e nos guia pelo caminho da verdade. E quando o buscamos, sinceramente, ele cumpre sua promessa. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Salmo 32:8. Muitos se perdem tentando fazer as coisas com a própria força, mas o segredo da verdadeira vitória está em esperar pela orientação do Espírito Santo. Foi assim com Davi. Ele nunca avançava sem perguntar ao Senhor se devia lutar, se devia esperar, se devia seguir. E por isso, Deus sempre o conduzia à vitória. Da mesma forma, quando colocamos Deus no centro das decisões, Ele alinha tudo conforme sua vontade. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Ele está trabalhando nos bastidores, preparando caminhos onde antes só havia muros. E o mais lindo é que, mesmo quando buscamos apenas sua presença, Ele acrescenta tudo o que precisamos. Como Jesus disse em Mateus 6:33, "Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Quem busca a Deus por amor recebe mais do que pediu, recebe paz, sabedoria e favor divino. Se você quer viver guiado por Deus em cada passo, declare nos comentários: "Senhor, guia-me com teus olhos e tua sabedoria." Deus nunca prometeu que a vida seria fácil, mas prometeu que nunca nos deixaria sozinhos. E é essa presença fiel que nos sustenta nos dias de dor, nas noites silenciosas e nos momentos em que não sabemos o que fazer. A presença de Deus não elimina as lutas, mas nos dá força para vencê-las. Ela acalma o coração quando as lágrimas insistem em cair. Ela traz esperança quando o futuro parece incerto. Ela nos faz enxergar que até nas provações, Deus está nos moldando para algo maior. A palavra diz em Salmo 9:10, "Em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam." Que promessa maravilhosa! Aquele que busca ao Senhor jamais será abandonado. Mesmo quando tudo parece perdido, a presença dele permanece como uma rocha firme em meio à tempestade. Cada tribulação é uma oportunidade para experimentar o poder da graça. Quando a dor tenta sufocar, é a presença do Espírito Santo que traz consolo. Quando as forças se esgotam, é Ele quem renova.
Quando não entendemos o que está acontecendo, é a voz de Deus que sussurra: confia em mim, eu estou aqui. Não é na ausência de problemas que encontramos paz, mas na certeza de que o Deus Todo-Poderoso está presente em cada detalhe da nossa jornada. Se você sente que precisa desse consolo hoje, escreva com fé nos comentários: Senhor, eu confio na Tua presença, mesmo nas minhas lutas. Quando a presença de Deus se torna real em nós, ela não fica apenas dentro do coração, ela transborda. Ela alcança nossa casa, nossos relacionamentos, nosso trabalho e toca as pessoas ao nosso redor. Porque quem carrega a presença de Deus se torna um reflexo do céu na terra. Se você sente que precisa desse consolo hoje, escreva com fé nos comentários: Senhor, eu confio na Tua presença, mesmo nas minhas lutas. A presença do Senhor muda o ambiente onde chega. Ela transforma discussões em paz, angústia em esperança e medo em fé. Por isso, precisamos ser intencionais, permitir que Deus reine, não apenas nos cultos ou nas orações, mas em todas as áreas da nossa vida. Ore para que sua casa seja um lugar onde o Espírito Santo habite, que cada canto do seu lar seja cheio de amor, perdão e adoração. Que as conversas tragam vida, que as palavras curem e que os gestos transmitam graça. Deus deseja que sua presença se manifeste através de nós, que sejamos instrumentos da sua luz em um mundo cheio de escuridão. No trabalho, nas ruas, nas redes sociais, cada atitude pode revelar o caráter de Cristo. A presença de Deus em nós é um convite para vivermos de forma diferente. Ela nos chama a sermos sal e luz, a amarmos com sinceridade, a ajudarmos sem esperar nada em troca. E quando fazemos isso, o mundo percebe algo diferente. Percebe Deus em nós. Se você deseja ser um canal da presença de Deus onde estiver, escreva agora: Senhor, usa-me para refletir Tua presença por onde eu for. Senhor, hoje queremos Te colocar em primeiro lugar em tudo. Queremos que Tu sejas o centro dos nossos pensamentos, o guia das nossas decisões e o propósito de cada passo que damos. Nada faz sentido longe da Tua presença. Sem Ti, tudo perde o brilho, a direção e o valor. Mas quando Tu estás conosco, até os dias mais difíceis se tornam suportáveis e até as pequenas vitórias se tornam celebrações do Teu amor. Tu és o ar que respiramos, a luz que guia nosso caminho e a força que nos sustenta quando o cansaço chega. Queremos viver não apenas por Ti, mas contigo, todos os dias, em cada detalhe. Assim como Davi declarou: a minha alma tem sede de Ti, como terra seca e cansada, onde não há água. Salmo 63, 1. Que essa também seja a nossa oração. Dá-nos um coração que Te deseje mais do que qualquer bênção, que Te busque mesmo quando não entende o caminho e que permaneça firme mesmo quando o silêncio parece longo. Senhor, ensina-nos a começar e terminar cada dia na Tua presença. Que nossa fé não dependa das circunstâncias, mas da certeza de que Tu estás conosco. E que, ao Te buscar em primeiro lugar, todas as outras coisas se alinhem segundo a Tua perfeita vontade. Hoje consagramos nossa vida, nossa casa e nossos sonhos a Ti. Seja o primeiro em tudo, o dono de tudo e o centro de tudo. E que em cada passo que dermos, o mundo veja o Teu amor brilhando em nós. Porque quando Te buscamos de todo o coração, a Tua presença se manifesta, o impossível acontece e a alma encontra descanso. Se essa oração falou com você, declare com fé nos comentários: Senhor, Tu és o primeiro em minha vida. E compartilhe essa oração para que mais corações sejam tocados pela presença viva de Deus. Glória a Deus e que Deus te abençoe.